Essa nossa análise do jogo do Grêmio ontem com o Sportivo Luquenho, 2-1, fazia aquela história do copo, né, ou da jarra, meio vazio, meio cheio. A gente estava discutindo aqui na redação, aqui atrás, né, se dá ou não dá para fazer, né? Jarra meio cheio, olha, ganhou fora de casa, competição sul-americana, ok, classifica um no grupo, né, que é preciso vencer fora de casa, é importante. O Grêmio conseguiu vencer o Sportivo Luquenho. Agora, falando sobre isso, né, torcedores do Grêmio são detidos em estado no Paraguai por reprovarem teste do bafômetro. Mas não é teste de bafômetro para motorista, é teste de bafômetro para torcedor. É incrível como a imprensa paulista consegue ser mais lúcida do que a nossa imprensa aqui do Rio Grande do Sul. Mesmo jogando mal, os caras conseguiram fazer uma baita análise do Grêmio de Gustavo Quinteros até aqui. É isso mesmo, torcedor gremista. Vamos ver o que eles estão comentando lá no eixo Rio-São Paulo. Inclusive, rasgaram elogios ao Braithwaite, e também teve até matéria sobre os gremistas detidos ontem à noite no Paraguai. Mas antes de rodar o vídeo, eu quero te fazer um baita convite. Te junte ao nosso time de mais de 40 mil gremistas aqui no canal. É só deixar o like no vídeo e te inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Sul. Brasileiros, clubes brasileiros nas competições sul-americanas. Já podemos chamar o Diogo Oliveira para participar conosco direto de Porto Alegre? se a gente quiser, nessa nossa análise do jogo do Grêmio ontem com o Sportivo Luquenho, 2-1, fazer aquela história do copo, né, ou da jarra, meio vazio, meio cheio, a gente estava discutindo aqui na redação, aqui atrás, né, se dá ou não dá para fazer, né? Jarra meio cheio, olha, ganhou fora de casa, competição sul-americana, ok, classifica um no grupo, né, que é preciso vencer fora de casa, é importante. O Grêmio conseguiu vencer o Sportivo Luquenho. Agora, se a gente quiser pensar na jarra meio vazia, e eu já vou, para não ficar em cima dura, me filio a essa tese, se o Grêmio continuar jogando tão pouco quanto está jogando, em algum momento resultado e rendimento vão se encontrar, né? O Grêmio ganhou do Atlético, ganhou do Sportivo Luquenho, contra o Atlético, um time muito maior, obviamente, né? Aí você pode entrar com essa narrativa aí da jarra meio cheia, meio vazia, mas ontem não. O Sportivo Luquenho é um time muito fraco, em alguns momentos parecia amador mesmo, sabe? Linhas, espaço entre linhas, você colocava um jogador entre a linha de defesa do Sportivo Luquenho, sempre colocada em linha mesmo, entrava lá e fazia o gol, até o lance do pênalti no Cristaldo, que o Arezzo converteu no 1-0, foi assim. Um time com muitas deficiências, que foi apenas o reflexo do que é no Campeonato Uruguaio, né? Lanterna do Campeonato Uruguaio, ele tomou 14 gols no Campeonato Uruguaio, fez 7, ou seja, para cada gol que faz, toma 2, ontem perdeu por 2-1. Mas o Grêmio sofreu no jogo, essa foi a questão que nos surpreendeu bastante. Parecia que talvez fosse, enfim, um jogo em que o Grêmio teria controle das ações, com tranquilidade. O Quinteiros escalou a sua ideia de time, ideia de futebol ideal, com um meia de articulação, o Cristaldo, 2 ponteiros, Pavon pela direita, ele preservou o Kiki Oliveira, o Cristaldo jogou e não Edenilson, que vem sendo a ideia de 3 volantes, mais protegida do Grêmio. Amuso lá na esquerda, jogou o Arezzo na frente porque o Braithwaite estava vindo de lesão, ele se tratou na Europa durante um período, entrou e fez o gol, inclusive, da vitória, mas o Grêmio sofreu demais, terminou o jogo tomando alguma pressão, o Quinteiros teve que retirar o Cristaldo e colocar o Edenilson para dar uma segurada, para defender o resultado mesmo. Se a gente for levar em conta que houve 2 gols anulados do Sportivo Luquenho logo no começo do jogo, um impedimento assim muito ajustado, mas de novo um atacante adversário entrou muito fácil atacando as costas da linha de defesa do Grêmio, né? Se não tem VAR, o juiz validava aquele gol, porque ele foi muito ajustado. E depois um outro, no segundo tempo, gol também anulado por uma falta anterior, olha, a gente teria aí 5 finalizações para cada lado. Então, esperava-se que o Grêmio, contra o adversário mais fraco do grupo da Sul-Americana, rendesse mais. Mas, enfim, é aquela história, é melhor ajustar ganhando do que perdendo. O Grêmio ganhou o seu jogo, mas a própria coletiva do Quinteiros, ela foi menos sobre isso, sabe, gente, do que o que está acontecendo, a ideia ainda não aconteceu, pergunta se os jogadores estão entendendo, não estão entendendo, porque as digitais do Quinteiros estão ali no Grêmio. A gente vê que é um time que tenta jogar diferentemente do time do Renato, mas o rendimento é muito abaixo ainda, com, enfim, espaço entre as linhas, dava para falar várias questões coletivas que não estão acontecendo no Grêmio. Mas ganhou 2-1, só não é líder do grupo, porque poderia ter uma goleada, né, se imaginava, mas aí o Godoy Cruz ganhou do Atlético Grau, fora de casa também, e lidera o grupo, só classifica lidera o grupo no saldo de gols. As 2 manchetes que a gente mostrou tem o copo meio cheio e o meio vazio, né? Grêmio joga mal, mais vence, é tudo nessa linha. O problema é de quando você tem mais sorte do que juízo, é que um dia a sorte vai faltar, né? Vai faltar e... O juízo é o que você pode tentar manter. Contra o Atlético, o Volpi, né? Salvou a parada, né? Vai salvar todo dia? Salvou legal. E tem uma coisa que é muito do futebol de hoje, né? Assim, o torcedor hoje consegue acompanhar todos os jogos do time dele. Ele consome muita informação, enfim, tem vários perfis diferentes, né, de torcedor, que gostam do veículo A, veículo B, do jornalista A, do jornalista B, do influenciador, enfim. E, assim, é uma coisa quase unânime. Eu não vejo ninguém dizer que o Grêmio tá jogando bem, porque realmente não tá. Tem muitos problemas, não tem como dizer isso. Tem muitos problemas e, mesmo com as vitórias, né, naquele momento ali pós-jogo,
Uma vitória, por exemplo, como foi contra o Galo no final de semana, existe uma euforia. Mas depois que passa ali 30 minutos, uma hora, o cara volta assim, pô, mas se não fosse as defesas do Volpe ali no início, o Atlético ia abrir um 2-0 logo de cara. Ah, pô, ganhou do Sportivo Luquenho lá, pô, mas tomou sufoco do último colocado do Campeonato Paraguaio. Então, assim, são coisas que o torcedor gremista ele não se habituou recentemente, inclusive de acompanhar o jeito que o time joga em campo, né? É uma equipe que ofensivamente joga muito na aleatoriedade, faz muita força para criar alguma coisa e tem algumas indefinições ali que são importantes, até pelo fato de vários jogadores terem chegado há pouco tempo no elenco também, além do treinador. Esse é um termo interessante. O Grêmio faz força para jogar. Faz muita força. Não é natural. Então você fica no limite sempre de não poder cometer erros. E o torcedor faz essa projeção. Tá dando certo agora, mas uma hora a água vai entornar. Tem muita ponta solta no time. O Diogo, tem um caso curioso aí desse jogo, que foi a prisão de torcedores do Grêmio no Paraguai, né? Nota do GE. Globo aqui falando sobre isso, né? Torcedores do Grêmio são detidos em estado no Paraguai por reprovarem teste do bafômetro. Mas não é teste de bafômetro para motorista, é teste de bafômetro para torcedor. Mas como é que é? Não pode beber uma aguinha que passa ali no bebe antes de entrar no estádio? Pode não. No Paraguai parece que não, né? Não pode não. Antigamente no Brasil não podia dentro do estádio, mas podia fora. E aí o que acontecia? A galera ia pra fora, comprava o latão, calibrava tudo que podia. E entrava assim. Eu vi a gente bebendo 3 latão em meia hora. Pessoal, já vi. Entrava no estádio de flanelinha pra acertar a porta. Mas eu já vi na Inglaterra gente em situação precária na hora do intervalo. Porque o que acontece? Não pode levar bebida pra arquibancada, mas pode beber no bar do estádio. O cara ficava lá. Em 15 minutos, meu amigo, o cara bebe o que pode e o que não pode. Bebe até o que não cabe dentro do corpo. E aí já volta adernando. Como se fosse a última bebedeira da vida. Mas será que houve um problema aí de falta de informação para esses torcedores, Diogo? O que a gente sabe? Ah, claro. É óbvio. O que a gente apurou é que é muito isso. Assim, o torcedor ele sai do seu país para viver uma experiência num outro país e normalmente isso às vezes é em menos de 24 horas, né? Só sai, faz o jogo e volta. E aí fica consumindo o jogo em si, mas hábitos de um outro país não são consumidos. E foi o que aconteceu, né? Acabou sendo curioso, mas fica de experiência, assim, me parece, né? Porque você tem leis, regras diferentes, isso pode até evoluir para outros assuntos mais graves, mas no caso disso foi exatamente o que aconteceu. Os torcedores nem estavam assim chateados, riram até da situação, enfim, mas é um pouco isso, né? Você vai para um outro país, é um outro país, experiência, cultura diferente e legislação diferente também. Legislação, por exemplo, que não pune quem chama de macaco o adversário, mas... não pode tomar cervejinha para entrar. Pune quem entra calibrado no estádio. Enfim, ficaram no prejuízo aí os torcedores, né, Diogo? Bom, a gente tem aqui números também do Braithwaite, que vale a pena a gente destacar, talvez, o desafogo aí de um time que não se acha, né? O Braithwaite é a grande liderança técnica do Grêmio, a liderança também como liderança de vestiário mesmo, isso é até, entre aspas, assim, né? Curioso, porque ele tem uma certa barreira do idioma, né? Ele fala muito bem espanhol, mas é uma dificuldade. Mas a maneira como ele se comportou desde o início foi algo assim que surpreendeu. Agora ele teve um problema muscular que chegou a ser diagnosticado ali no Grêmio, a gente apurou pelo menos, né? O Grêmio diagnosticou como um problema muscular, 12 jogos e muitos gols, 8 gols, né? Uma assistência, poderia ter mais, porque ele faz muito bem esse movimento assim de flutuar entre a linha de volantes adversária e ali achar um espaço. No Grenal, por exemplo, que o Grêmio empatou, ele tentou fazer isso muitas vezes, né? Gol foi uma assistência apenas, né? Mas ele faz mais vezes durante o jogo. Mas ele foi diagnosticado com uma lesão muscular, a gente apurou que era grau 2, algo complexo, ele pediu para se tratar com um profissional alemão, que o tratou quando ele estava no Barcelona. Ele ficou só uma semana fora, tratou com esse profissional e voltou. Se imaginava que ele fosse ficar 3 semanas ainda fazendo tratamento e ele voltou para o jogo. Foi uma volta rápida, né? E ele entrou no jogo e fez um gol clássico de centroavante, né? A bola veio do Kiko Oliveira, que aliás entrou no segundo tempo, né? Essas trocas ajudaram o Grêmio, né? O Kiko Oliveira é muito melhor individualmente do que o Pavon lá do lado direito. O Kiko Oliveira faz o lançamento e ele cabeceia para baixo, olhando para a bola bate no chão, toma velocidade, gol de centroavante clássico, né? Para azar do Grêmio, depois ele num salto torceu o tornozelo e ele passa a ser dúvida aí para a sequência na Sul-Americana, jogo com o Atlético Grau e depois no Campeonato Brasileiro. Mas ele é um grande personagem para o Grêmio, né? O Arezzo foi bem, fez gol também, né? Um jovem centroavante que o Grêmio aprova, mas o Braithwaite é a grande... O Braithwaite é o cara, nesse time do Grêmio, que você não vê jogando mal. Ele não baixa de 7, para ser bem claro, assim, né? O time pode estar mal, né? Mas ele sempre oferece algo diferente. Em jogo, em termos de adaptação, né? Ele se assemelha muito, né? A maneira como o Luis Soares entrou e entendeu o projeto do Grêmio e incorporou, né? O ambiente. É lógico que a gente está falando de um uruguaio, né? E a relação Uruguai e Rio Grande do Sul é intensa, né? Quer dizer, a adaptação seria até mais simples, mas o Luis Soares construiu uma carreira na Europa. E um europeu, que é o
o Braithwaite, que eu sempre, quando ouço o Diogo, eu entro em conflito, porque eu sempre falei Braithwaite, mas eu tento aprender com o Diogo, é Braithwaite. Essa história é maravilhosa. Mas eu acho que é um cara que entendeu, que está numa nova cultura, num novo ambiente e está vestindo a roupa de líder, de liderança mesmo. Então, isso aí veio de verdade, né? Veio de verdade. Não veio para passear. Teve gente que foi criada dentro do Grêmio que não veio de verdade.